Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM 90.9 no YouTube. Então, se inscreva se você quiser assistir a programação ou compartilhar a mensagem de hoje. Ela vai ficar já disponível logo após a transmissão. Ela já vai ficar disponível para ser compartilhada e você pode assistir ela novamente. Hoje eu quero pegar com você aqui no Evangelho de Jesus. Nós estamos ainda no capítulo 9 e eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para ensinar para a gente. É importante nós conhecermos a vida de Jesus. É importante sabermos o que Jesus fez, por que ele fez e o significado. A gente precisa da revelação mesmo, do Espírito Santo revelando para a gente o que a palavra dele nos ensina, qual a aplicação para o nosso dia a dia. E aqui buscando direção de Deus para o texto de hoje, o Senhor ministrou algo poderoso no meu coração e eu acredito que vai impactar e transformar também a sua vida. Capítulo 9, versículo 18. Hoje nós estamos no programa número 40 da série Evangelho de Mateus. Se você não assistiu desde o início, então vai lá no meu canal no YouTube, Poliana Amaro Oficial. A série está lá discriminadinha, bonitinho, tudo certinho, numerada. Você pode acompanhar desde o início. Diz assim o versículo 18. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e os seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse mesmo instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou. Quando viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Bom, aqui no Evangelho de Mateus, nós encontramos um resumo dessa passagem de cura, uma cura dupla. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, o Marcos também ele descreve com mais detalhes essa história. E no detalhe de Marcos, ele diz o nome desse líder da sinagoga. O nome dele era Jairo. E diz aqui que quando o Jairo se aproxima de Jesus para pedir Jesus para ir à sua casa, a sua filha estava quase morrendo, mas ainda não tinha morrido. Mas no caminho de Jesus para a casa de Jairo, porque Jesus logo se prontificou quando Jairo se aproxima de Jesus e diz, a minha filha está para morrer, ela está morta, ela está praticamente morta na cama, vem à minha casa, impõe as mãos sobre ela, e eu sei que ela pode ser curada, ela será curada, se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, eu tenho certeza que ela vai viver. E Jesus ele se prontificou, se levantou com seus discípulos e ele foi à casa de Jairo. No caminho à casa de Jairo, uma mulher que padecia, que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, ela toca em Jesus, lá na orla do seu manto, ela é curada imediatamente. Jesus percebe que virtude, poder saiu dele para curar e ele começa a procurar quem foi a pessoa que tocou nele daquela forma, que tirou o poder dele. E a mulher aquela mulher do fluxo de sangue, vendo que não podia se esconder, ela disse, fui eu. E ela tocou nele e declarou que ela tinha sido curada. E Jesus falou com ela, fique animada, fique alegre, fique feliz, porque a sua fé te curou. Você nunca mais vai sofrer o que você sofreu. E no caminho aí Jesus volta, enquanto Jesus está conversando com uma mulher do fluxo de sangue, falando com ela, para ela ficar feliz, alegre, porque ela foi curada, ela nunca mais iria passar por aquilo, chega os mensageiros da casa de Jairo, até Jairo dizendo, mestre, não importune mais Jesus, não importune mais o mestre, porque a sua filha já morreu, então não importune mais Jesus, não tem jeito mais, acabou. A notícia era que a menina já tinha morrido.
Aqui, o Mateus, ele traz assim, bem resumido, ele diz que o Jairo chega diante de Jesus e diz, minha filha acaba de morrer. Então, ele traz um relato bem resumido, não existe contradição aqui. Existe o fato de que um resume mais a história e outro traz um fato mais detalhado. O Lucas também, no capítulo 8, ele traz um relato também mais detalhado, fala o nome de Jairo. E também uma das coisas que os Marcos e Lucas dão um destaque é com relação à idade da menina. A menina tinha 12 anos de idade. E esse episódio me chama a atenção porque uma mulher sofria 12 anos com uma hemorragia e uma menina de 12 anos acaba de morrer. E nesse mesmo trajeto, nesse mesmo momento, houve uma ligação. Às vezes eu sempre penso na palavra de Deus que ela é perfeita, não existe nada por acaso, não existe coincidência, mas existe um propósito, existe uma aliança, e Deus sempre, o Espírito Santo, ele sempre vem nos ensinando algo dentro das Escrituras, baseado naquilo que está relatado nela. Deus, ele determinou, ele planejou, ele moveu em todos os tempos e moveu o coração dessas pessoas que escreveram as Escrituras, trouxe à memória delas o que era necessário ser colocado aqui para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a esse conteúdo. A palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus revela o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A gente precisa entender que quando Deus olha para mim, para você, Deus nos vê por completo. Ele não vê só você agora. Ele vê a sua história lá no início e ele vê a sua história lá no final. Deus olha para você e vê você numa dimensão 360 graus da sua existência. Então ele conhece você completamente. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você precisa hoje, por causa do que você viveu ontem, e ele sabe do que você precisa hoje por causa do que você vai viver amanhã. Então a gente precisa compreender como Deus trabalha nas nossas vidas. Gente, é tão maravilhoso ter esse conhecimento de Deus. É tão maravilhoso a gente chegar num momento da nossa história onde a gente consegue compreender como Deus é maravilhoso, como Ele nos conhece, como Ele nos ama, como Ele nos completa. Porque quando a gente entende isso de Deus sobre a nossa vida, a gente para de sofrer. A gente para de confiar em nós mesmos. Gente, eu leio os Salmos e eu vejo a confiança que o rei Davi tinha em Deus. Como ele sabia que Deus estava com ele na entrada, na saída. Que Deus cercava ele por detrás e por diante. Que Deus estava com a mão sobre ele. Como ele tinha essa confiança, essa certeza de que Deus estava em todos os momentos da vida dele. Quando nós chegamos nesse entendimento, nesse conhecimento de que Deus, ele está em todos os momentos da nossa vida, a gente confia mais, a gente vive mais em paz. Mesmo na tempestade, a gente está em paz. A gente sabe que Deus, ele cura, que Deus, ele transforma, que ele tira as nossas feridas, que ele cura os nossos traumas, que ele restaura o nosso emocional, que ele restaura a nossa mente, que ele nos dá uma mente sã, uma mente sarada, uma mente curada. Você sabe por que a gente precisa de uma mente curada? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Nós produzimos aquilo que está dentro das nossas mentes. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Por isso que nós precisamos nos encher do conhecimento do Senhor. Porque quanto mais pensamentos de Deus eu tenho dentro de mim, mais de Deus eu tenho na minha vida. O versículo que eu li no início do programa, falando que se você obedece à palavra de Deus, o apóstolo João, ele trazendo um conselho: se você obedece à palavra de Deus, o amor de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado em você. Dessa forma você conhece se você está em Deus, quando você obedece à palavra de Deus. O que é obedecer à palavra de Deus? É você pegar o que está escrito nas Escrituras e colocar na prática do seu dia a dia. Mas como eu vou colocar a palavra de Deus na prática do meu dia a dia? Quando eu coloco a palavra de Deus na minha mente. Então, quando Deus olha para essas duas meninas, essas duas mulheres, eu vou dizer uma mulher, outra menina. Duas que tinham uma coisa em comum. O que elas tinham em comum? Primeiro, o sexo, eram do sexo feminino. Segundo, havia um número 12. Haviam 12 anos dentro da vida delas. E outro ponto igual, semelhante na vida das duas. Outra coincidência. Eu vou falar coincidência aqui, mas não é coincidência não, porque não existe isso com Deus. Existe cristocidência, né? Existe o propósito.
as duas foram curadas no mesmo tempo, no mesmo caminho, no mesmo projeto. Primeiro, Jesus chega naquele lugar e o líder daquela sinagoga, ou seja, o chefe religioso daquele lugar, daquela cidade, ele tem uma filha de 12 anos que está para morrer, mas ele ouve falar que Jesus chegou, ele já sabia que Jesus operava milagres, já tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque é impossível você crer em alguém que você nunca tinha ouvido falar. Ele já sabia da fama de Jesus, vai até Jesus, suplica a Jesus para que Jesus vá à sua casa para impor as mãos sobre essa menina que estava para morrer. E Jesus se levanta e vai. Jesus, ele vai ao encontro daquela menina de 12 anos que estava para morrer, para que ela fosse curada com a imposição das mãos dele. No caminho, uma outra mulher que há 12 anos, a mesma idade da menina, uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com uma hemorragia, um sangramento contínuo, e sangue é vida. Essa mulher estava anêmica, essa mulher estava fraca, essa mulher estava desnutrida, essa mulher estava envergonhada, porque sangrar, o tempo da menstruação era um momento de impureza. As mulheres que viviam um período menstrual, no momento do período menstrual, elas eram consideradas impuras, ninguém podia encostar nelas, ninguém podia sentar onde elas sentaram, elas tinham que ficar isoladas. Então, uma mulher que vivia uma humilhação, que vivia uma doença física, que vivia uma doença, uma exclusão moral também, social, essa mulher, ela enfrenta tudo, ela quebra os paradigmas dos costumes e das tradições do seu povo para tocar naquele homem, que ela olha para ele e diz: esse homem vai ser a fonte do meu milagre. Esse homem, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela visualiza Jesus como a última solução, a luz no fim do túnel, como aquele que resolveria os seus problemas, porque Lucas e Marcos diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha com os médicos e nada adiantou. Pelo contrário, ela só piorava, porque tem coisas que a medicina resolve, mas tem coisas que a medicina não consegue resolver, tem coisas que o médico não consegue resolver, tem coisas que o psicólogo não consegue resolver, tem coisa que a ciência humana não consegue resolver. Existem coisas que é para Deus resolver, mas Deus abençoou a medicina, Deus abençoou os profissionais para ajudar muita gente como eles têm ajudado, mas existem coisas que são para Deus. E aquela mulher visualizou Jesus como alguém que, se ela tocasse, ela seria curada. E ela foi curada exatamente como ela pensou. Jesus falou: fique alegre porque você foi curada. E durante esse processo, Jesus continua indo para a casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra uma multidão de gente lá já, com música de funeral, com muito choro, com muitas lágrimas e aquele desespero todo. Ele diz: gente, parar, pode parar com esse luto todo, porque essa menina não tá morta, essa menina tá dormindo. Mas aí todo mundo começou a rir, zombar: tá rindo, tá viva nada, essa menina tá morta, nós vimos ela morrer. E Jesus, ele manda todo mundo sair da casa, ele entra no quarto onde a menina estava, apenas com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Jesus toca na menina e diz: Talita cumi, que quer dizer, traduzido, menina, levante-se. E aquela menina se levantou. Quando ela acordou, diz a palavra de Deus, Jesus falou: dá a ela de comer, porque ela ficou muito tempo doente, então fisicamente ela precisava de alimento. E eu comecei a pensar: Senhor, o que existe entre essa ligação, 12 anos de uma mulher sofrendo e 12 anos de uma menina que acaba de morrer? Existem pessoas que passaram por traumas tão terríveis na vida, que a vida delas se estagnaram naquele dia do trauma, naquele dia da dor. Existem pessoas que estão sofrendo, mulheres que estão sofrendo há anos por coisas que aconteceram lá atrás. Uma menina de 12 anos estava tendo a sua vida interrompida, enquanto uma mulher que há 12 anos padecia na mão de todo mundo, mas ela não conseguia ser feliz. A vida dela não ia para frente por causa do sofrimento que ela vivia. Mas no mesmo lugar, no mesmo caminho, Jesus foi a solução do problema daquelas duas mulheres. Jesus foi a solução daqueles 12 anos de sofrimento. Uma que estava com a vida paralisada, sendo interrompida aos 12 anos de idade, uma menina, uma adolescente, uma criança, que estava tendo a vida interrompida
por causa de uma enfermidade, por causa de um mal, por causa de algo ruim que aconteceu, mas Jesus não permitiu que a vida dela acabasse ali. E o que eu quero dizer para você que está ligadinho comigo, não importa o que aconteceu com você quando você era criança. Jesus, ele diz para você, levante-se, menina. Levante-se, porque existe uma vida maravilhosa para você na frente. Quantas pessoas passam por traumas, por situações de abuso na infância e se paralisam naquele lugar da dor? Se paralisam naquele lugar do sofrimento. Elas param de viver porque a vida agora gira em torno do sofrimento que elas tiveram, do abuso que elas sofreram. Mas Jesus pega nas tuas mãos e diz, levante-se. Você vai viver uma vida nova. Aquela menina precisou morrer para ser ressuscitada novamente como uma nova pessoa. Aquilo que aconteceu com ela precisava acabar em morte para que ela pudesse viver novamente. Às vezes, o que aconteceu com você na infância matou você, matou seus sonhos, matou suas perspectivas de vida, matou o seu desejo de casar. Quantas meninas, mulheres hoje não conseguem casar, não conseguem firmar num relacionamento, porque ainda estão traumatizadas por abusos, por terem sido molestadas na infância, por terem sido até mesmo violentadas sexualmente. E de diversas formas, existem vários tipos de abuso. Existe o abuso físico, existe o abuso psicológico. Quantas pessoas, mulheres, não conseguem pensar ou sonhar em ter um casamento feliz, ou não têm um casamento feliz, apesar de estarem casadas, não conseguem desfrutar da bênção do casamento por causa dos traumas que aconteceram, coisas que aconteceram na infância. Mas Jesus diz para você, menina, levante. Talita cumi, levante-se. Que essa menina que foi abusada e traumatizada morra, para que nasça uma nova mulher. 12 anos de sofrimento é muita coisa. Isso representa que uma mulher que tinha tudo pela frente perdeu tudo por causa da dor, por causa do sofrimento. Mas quando ela tocou em Jesus, ela olhou, Jesus vai me curar, Jesus vai mudar minha história, Jesus vai transformar meu coração. É Jesus, se eu tocar em Jesus, eu vou ser livre dessa dor. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser livre dessa vergonha. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser livre dessa imundícia. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser uma nova pessoa. E assim foi, porque ela foi até Jesus. Existem mulheres que precisam de cura na alma, cura dos traumas, cura dos abusos, cura da opressão que sofreu em relacionamentos abusivos, em relacionamentos de violência. Olha, eu quero que você entenda. Como a mulher do fluxo de sangue visualizou Jesus como aquele que seria o alvo, que seria a fonte da sua cura. Visualize Jesus. Não sofra mais, corra atrás da sua cura. Toque em Jesus, porque Jesus pode curar você dessa vergonha, dessa humilhação, dessa impureza. Ele pode dar vida para você. E do outro lado, nós vemos Jesus indo à casa de uma menina que já estava morta, uma menina que já estava paralisada, uma menina que já estava perdida. Mas Jesus toca na mão dela e diz, Talita cumi, levante-se, porque a sua história não acabou aí. Eu tenho uma nova história para você. Se você é essa menina, ou se você é essa mulher do fluxo de sangue, eu vou fazer uma oração por você. Receba essa oração. Se você precisar conversar, eu disponibilizo as minhas redes sociais. Pode me chamar no direct, pode me chamar lá no Facebook, pode me chamar no meu WhatsApp. Meu WhatsApp está disponível lá no meu Instagram, na minha biografia. Pode me chamar lá, nós vamos conversar. Eu vou aconselhar você, eu vou ajudar você a se livrar, a ser curada disso. Eu me disponibilizo para ser um agente de cura sobre a sua vida. Nesse momento, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra revelada, a tua palavra que é vida, a tua palavra que nos encontra, a tua palavra que nos transforma, a tua palavra que cura as nossas vidas. Quantas mulheres, quantos rapazes, quantos homens também, porque não é só mulher que é abusada, não é só meninas que passam por abuso, mas homens também, meninos também já foram violentados, estrupados, e com isso não tem confiança na própria masculinidade. Não tem confiança, Senhor, em si mesmos. Carregam dores, mascaram sua dor, a dor da violência, na raiva, na ira, no ódio. Tem raiva de si mesmo por ter permitido que aquilo acontecesse. Mas eles não tiveram culpa, Senhor. Elas também não tiveram culpa. Ninguém teve culpa. Senhor, que o Senhor possa curar.
Que o Senhor possa derramar o teu bálsamo sobre cada pessoa que me ouve. Eu sei que nessa tarde o Senhor abriu os céus para que a unção da cura venha sobre a nossa vida. A cura dos traumas, dos abusos, da violência física e da violência emocional. Que no nome de Jesus o teu poder possa ser derramado em cada coração agora. Que no nome de Jesus os demônios que têm aprisionado essa pessoa e paralisado ela, matado ela desde o dia que aconteceu aquela situação. Senhor, no nome de Jesus, que ela seja livre agora. Livre, livre, livre. Levante-se, menina. Levante-se, menino. Seja livre na sua mente, na sua alma. Em nome de Jesus. Que haja cura para a glória de Deus. Amém e amém.